A urna eletrônica enfrenta uma polêmica. No primeiro turno apareceram denúncias de fraude. O Tribunal Superior Eleitoral apurou essas denúncias e disse que nada constatou. Mas a dúvida para algumas pessoas continua. E se a dúvida continua, o resultado da eleição pode ficar comprometido. Nessa hora decisiva para o futuro do Brasil, saiba a verdade sobre a urna eletrônica. O primeiro teste de uma urna eletrônica foi feito na cidade catarinense de Brusque, em 1989. Depois, o uso mais amplo da urna foi nas eleições municipais de 1996. De lá para cá, ela foi implantada em todo o Brasil. Apesar da garantia da Justiça Eleitoral, muita gente ainda desconfia dessa forma de votação. Alguns dias antes do primeiro turno das eleições de 2018, anunciamos que faríamos um estudo estatístico para identificar possíveis anomalias no resultado da votação para presidente do primeiro turno das eleições. Para a análise da Lei de Benford, os dados oficiais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral passaram por uma organização e mineração. Na primeira etapa da análise, identificamos a necessidade de aprofundar o estudo em 4 grupos numéricos. O grupo numérico consiste na quantidade de votos de cada candidato por zona eleitoral. Isso totalizou 112 grupos numéricos para análise. Desses, apenas 25 apresentaram conformidade com a Lei de Benford, ou seja, existe 77,68% de inconsistência no conjunto numérico analisado. Não adianta ficar gritando fraude, fraude, fraude. O que nós podemos fazer? É muito simples. Nós temos que criar uma pressão popular, criar um vasto movimento popular para exigir que o Congresso vote em regime de urgência uma medida legal que obrigue na próxima eleição do segundo turno a ter o voto impresso. O Congresso pode fazer isso. Como o Congresso em 1964, em uma tarde, em uma sessão de domingo, mudou o sistema de presidencialista para parlamentarista. E não houve problema nenhum. Também tem gente que confia integralmente na urna eletrônica. Você já ouviu falar, muito provavelmente, que as urnas são fraudulentas porque não podem ser auditadas. E atualmente são várias as formas de se auditar uma urna. Na primeira delas, 6 meses antes da eleição, a Justiça Eleitoral libera o software da urna para ser fiscalizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Ministério Público e por representantes de partidos políticos. E outro desses processos de auditoria acontece no dia da eleição. É a chamada votação paralela. Ao final da simulação, o boletim que apura o resultado da urna é conferido para saber se os votos registrados foram somados corretamente. Quando a votação termina, tem ainda o registro dos votos, que tem ali todas as informações registradas na urna. Em maio de 2018, uma auditoria em tempo real foi aprovada pela Justiça Eleitoral. Essa conferência acontece imediatamente antes da emissão de um relatório na urna que garante que todos os candidatos estão lá registrados e que ninguém votou antes do início da sessão. Em 2014, por exemplo, o TSE autorizou o PSDB a fazer uma auditoria para verificar a existência de alguma fraude. E nada foi encontrado. Vamos ver agora o que diz a Justiça Eleitoral. Dá para perceber que a urna eletrônica é um assunto ainda bastante discutido. Tem gente que acredita no seu funcionamento e tem gente que não acredita. E você? O que você acha?
Dê a sua opinião, ela é muito importante para nós. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.